Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Um ótimo domingo de Páscoa para você. E hoje eu quero deixar uma palavra da parte de Deus para a tua vida e para o teu coração nesta manhã. Que fica em Mateus capítulo 28. E o número 1 em diante. Vamos ler. E no final do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e o seu vestido branco como neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: Não tenhas medo, pois eu sei que buscai a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Como havia dito, vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, dizer aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, e ali o vereis. Eis que eu vos tenho dito. Aleluias. Aqui foi o anjo do Senhor, conversando com Maria, né? Nós vamos observar que Jesus, a Bíblia vai dizer que Jesus ele veio para dar vida em abundância. Jesus ele veio no propósito de salvar a humanidade. A Bíblia diz que Jesus veio salvar o que se havia perdido. Então eu quero dizer nessa manhã que Jesus ele veio no objetivo de salvar, né? Não de matar, não de crucificar. Jesus veio na missão de salvar aquilo que se havia perdido, que sou eu, é você. E é interessante que a Bíblia diz que Jesus ele fez muitas maravilhas, né? Curou o cego, curou o manco, né? Então ele fez maravilhas neste mundo. E depois disso tudo, Jesus ele sabia que ele vinha, mas ele teria que morrer por essa humanidade. Jesus ele sabia que tinha que ser, né, ser crucificado pela humanidade. Mas é interessante que a Bíblia diz que depois que Jesus ele morreu, né? A Bíblia diz que Jesus estava lá no sepulcro, na sepultura, e é interessante que dessas mulheres a Bíblia relata de duas Marias, Maria Madalena e a outra Maria. A Bíblia diz que ela foi, aleluias, um dia de sábado, para ver como é que estava o corpo de Jesus, e lá na Judéia, aleluias, eles tinham aquela tradição de por 3 dias e balsamar o corpo, né, daquele que tinha morrido. E é interessante que elas foram a primeira vez, né, balsamar o corpo de Jesus, foi a segunda vez, mas é interessante que a terceira vez que elas foram um dia de sábado. A Bíblia diz que Jesus ele falou: olha, eu vou ser crucificado, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. E é interessante que aquelas duas mulheres, ela foi até o sepulcro de Jesus, e quando chegou lá, a Bíblia diz que não estava mais Jesus lá. Ali não tinha mais Jesus, aquele sepulcro já não estava mais com Jesus nele. É interessante que aquelas mulheres, elas esqueceram o que Jesus tinha falado. Ele falou que ao terceiro dia ia ressuscitar. A Bíblia diz que ali teve um grande terremoto, onde o anjo desceu do céu, o anjo do Senhor desceu do céu e começou a remover a pedra. Aleluia! Naquele momento que ele começou a remover a pedra, foi para que Jesus viesse a sair daquele lugar. E aquelas mulheres, aleluia, a Bíblia diz ainda mais sobre este anjo, que ele tinha um aspecto como um relâmpago, e seu vestido branco como a neve. Glória a Deus, aleluias. A Bíblia diz que o guarda que estava ali, né, que Pilatos colocou os guardas ali para que ninguém viesse roubar o corpo de Cristo. E é interessante que aqueles guardas, quando viram aquele relâmpago, quando viram descer aquele anjo, eles caíram com o rosto em terra, aleluias, ficaram com medo, assombrados, aleluias, e ficaram ali como mortos, porque não aguentou a presença real do anjo do Senhor. Ali agora a Bíblia vai dizer, aleluias, que quando Maria Madalena chegou lá com a outra Maria, para que viesse balsamar o corpo de Jesus, a Bíblia diz que o anjo olhou para ela e perguntou: o que é que vocês veio buscar aqui? Aleluias. Aí a Bíblia diz que agora as duas Marias começam a falar, aleluias, que veio ver Jesus, aleluia, balsamar o corpo de Jesus.
E o anjo do Senhor começa a falar para elas, aleluias, que ele não estava mais ali, mas Jesus tinha ressuscitado. As pessoas estão vivendo, estão pensando que Jesus ainda está no sepulcro. As pessoas estão vivendo como se Jesus não tivesse ressuscitado. Muitos hoje estão comemorando, hoje e ontem, comemorando o feriado, como se tivesse sido um coelhinho da Páscoa que tivesse dado a vida por nós. Mas eu quero te dizer nesta manhã que quem deu a vida por você foi Jesus. A Bíblia diz que ele morreu, mas ele, aleluias, ele ressuscitou, ele não está mais no sepulcro. Jesus, ele não está morto. Jesus é um Jesus vivo. Então que você que venha ver este vídeo nesta manhã, venha entender que Jesus, ele não ficou pequeno. Jesus, ele não ficou menino, Jesus menino. Jesus, ele cresceu, virou homem, aleluias, e depois ele, aleluias, foi crucificado homem, não menino. Aleluias, então não adianta ficar vivendo como se Jesus não tivesse crescido, Jesus não tivesse morrido na cruz por mim e por você. Nessa manhã você vem entender que Jesus, ele ressuscitou, Jesus é vida. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Jesus é a própria vida. Não há morte para tomar, aleluias, a vida do nosso Jesus. E é interessante que essas mulheres agora, ela começa, aleluias, falar com aquele anjo. E o anjo começa a dizer, olha, vai adiante para a Galileia, aleluias, e ali Jesus o vereis. E ainda mandou dizer que era para falar para os discípulos, aleluias, que ele iria encontrar com os discípulos. Porque muitos discípulos estavam afastados, estavam escondidos. Porque com a morte de Jesus, a Bíblia diz que com a morte de Jesus, né? Ali o Pilatos, ele começou a perseguir os discípulos do Senhor. E ali eles tiveram que se refugiar, aleluia, na casa de Maria. Aleluias, e ali eles ficaram ali escondidos, né? Sem poder sair, para que as pessoas não viessem ver e viessem, né? Falar que eles estavam com Jesus e que eles viessem a morrer. Então muitos tiveram medo e começaram a se esconder. Mas Jesus, aleluias, quando a Bíblia diz que Jesus, ele falou para Maria, Maria, diga que eu estarei indo, aleluia, para Galileia, que eles me encontrem lá. Aleluia, a Bíblia diz que Jesus, ele foi de encontro, aleluias, aos seus discípulos na Galileia, aleluias. Mas é interessante que a Bíblia diz que depois que Jesus, ele ressuscitou, Jesus foi até o inferno, aleluias, onde naquele inferno estava tendo uma festa. Creio eu que naquele momento, aqueles demônios estavam comemorando pela morte de Jesus, mas não sabia que Jesus iria ressuscitar. E a Bíblia diz que Jesus desce até o inferno para pegar a chave da morte que estava com Satanás. E é interessante que quando Jesus ele chega, a Bíblia diz que começa, aleluia, está escrito na palavra de Deus, que agora aqueles demônios começam a ver uma luz entrando no inferno, aleluias, onde o inferno só é trevas e fogo, aleluias, e a Bíblia diz que quando veio, começa a ver marchando um dentro, aleluia, daquele lugar, aleluias, uma luz tão grande, e agora eles começam a temer, Jesus ele chega e pega de Satanás, aleluias, a chave do inferno. E agora Jesus, ele está com a chave da morte e da vida. Aleluias. Porque antes Satanás, ele tinha prioridade contra a minha vida e contra a tua vida. Mas Jesus veio para tirar essa prioridade de Satanás. Jesus veio para tirar, aleluia, essa prioridade que ele tem. Porque a Bíblia diz que o mundo já é do maligno. Então ele tinha no mundo aqui, aleluia, tinha total privilégio. Mas Jesus veio para tirar este privilégio. Onde o demônio achou que tinha vez na minha, na tua vida, Jesus veio para dizer para ele, aleluia, e para dizer para você, que o Senhor é o dono da vida. Que Jesus é o dono da vida. E só ele pode dar vida. Interessante que agora a Bíblia diz que agora, indo Jesus ao encontro dos seus discípulos, aleluias, Jesus entra no lugar onde os discípulos estavam e começa a saudar os discípulos. E é interessante que a Bíblia diz que Jesus ele não entrou pela porta, Jesus ele entrou, aleluia, pela parede. E entrou e chegou lá e começou a saudar os discípulos, aleluias. E os discípulos, aleluia, num momento se espantaram. Porque eles andavam com Jesus, ele via os prodígios que Jesus via, mas ele não entendia que Jesus disse que ia ressuscitar. Ele não entendia que Jesus falou, olha, eu vou ressuscitar no terceiro dia.
Aleluias. E Jesus ressuscitou. E foi até os seus discípulos. E quando chegaram lá, que eles viram, aleluias, que Jesus falou, eu vos saúdo. Aleluias. E agora aquele discípulo olha para Jesus e começa a adorar Jesus, a abraçar Jesus. Uma alegria tão grande de ver o seu mestre. Aleluias. Que Jesus agora diga para aquele discípulo, não temas. E de dizer aos seus irmãos que vão a Galiléia e lá o me verão. Que era para todos os discípulos estar lá. Mas tinha um que não estava lá com os outros discípulos. A Bíblia diz que Tomé, quando Jesus foi até o encontro daqueles discípulos, Tomé não estava lá. E agora quando Jesus ele vai ver os discípulos que ele vai, aleluia, a Bíblia diz que agora chega Tomé. E ali agora aqueles discípulos começam a dizer a Tomé, Tomé, Jesus ele esteve aqui. Jesus ressuscitou, aleluias. E a Bíblia diz que Tomé não acreditou. Tomé agora ele dá risada e diz, eu não creio que ele ressuscitou. Para mim saber que ele ressuscitou, ele tem que aparecer a mim e eu tocar, aleluias, nas feridas, aleluias. Oh, glórias. Tem momentos que é assim. As pessoas não acreditam que Jesus vai vir buscar a igreja. Mas é preciso Jesus descer, raiar nesta nuvem, como está escrito, aleluias, para buscar a igreja do Senhor. E você, a Bíblia diz que todo olho verá. E todo joelho se dobrará diante dessa presença que é de Jesus. Aleluia. Tomé no momento ele não acreditou no que os discípulos estavam dizendo, que foi preciso Jesus aparecer para Tomé. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus ele veio, aleluias. Passou os dias e Jesus ele chegou no dia que estava todos os discípulos reunidos, aleluias, dentro daquela casa. E é interessante que a Bíblia diz que Jesus agora ele entra. Aleluias, e quando ele entra, Tomé olha para Jesus e agora Jesus ele começa a falar para Tomé, agora creres, Tomé, toca aqui nas feridas, toca onde os cravos, aleluias, foi apregoado. Ali foi o momento que Tomé ainda teve que tocar em Jesus para entender que Jesus ressuscitou. Você precisa de quê para entender que Jesus ressuscitou nesse dia de Páscoa? Aleluias. Você precisa de quê para entender que Jesus, ele morreu, mas ele ao terceiro dia ressuscitou. Jesus é a própria vida. Aleluias. Foi preciso Tomé ver Jesus, tocar nas feridas para ver que Jesus tinha ressuscitado. E assim tem muita gente nos tempos de hoje. Não acredita mais em Jesus, não acredita mais nas coisas que Jesus fez, nos milagres que Jesus fez, não acredita mais que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, como ele tem falado na palavra dele. É preciso o que para você acreditar que Jesus ressuscitou? Hoje é um dia especial, um dia que Jesus ele foi crucificado, mas ele ressuscitou para a honra e glória do nosso Deus. Hoje é um dia importante, onde o presente não é para mim, o presente não é para você. O presente tem que ser sua adoração para Deus. O presente tem que ser sua adoração para Jesus, que ressuscitou, para que viesse dar vida e abundância para mim e para você. O ovo da Páscoa hoje, né? O coelhinho, ele não tem vez. Não foi o coelhinho que te deu a vida. Não foi o coelhinho que morreu na cruz por você. Muitos têm comemorado, até presenteado outras pessoas. O presente melhor que nós temos que dar agora é para Jesus. Para compreender e entender que se Jesus não tivesse morrido naquela cruz, nós não estaríamos hoje aqui. Porque assim como foi nos tempos de Noé, a Bíblia diz que casavam e davam-se casamento. A Bíblia diz que Deus olhou do céu e viu que a humanidade estava toda perdida. E de lá, Deus olhou e só viu um homem capaz. Um homem que tinha, aleluia, era temente a Deus. E que era o único na terra que dava ouvido à voz de Deus, que era Noé. E a Bíblia diz que Deus chamou Noé, mandou Noé fazer uma arca. E aquela arca iria servir para toda a humanidade, se quisesse entrar. Mas é interessante que a Bíblia diz que Deus falou da maneira que Noé tinha que construir essa arca. E Noé começou a construir a arca. E falando que Deus ia mandar um dilúvio sobre a terra. E que era para o povo se converter dos seus maus caminhos.
e que viesse também a entrar na arca. A Bíblia diz que se passaram muitos anos Noé pregando e construindo a arca. Mas mesmo assim as pessoas olhavam para Noé, chamavam Noé de louco. Dizia que Noé era um velho gagá, um velho louco. E é interessante que a Bíblia diz que passaram-se muitos anos. E eu pesquisando mais a fundo, passaram-se 100 anos Noé construindo a arca. Mas chega um tempo que a arca foi terminada. E Deus agora fala para Noé, Noé, coloca sua família na arca. Entra você e sua família. Porque as outras pessoas não queriam entrar na arca. E coloca todos os animais de casais de 2 a 2. Aleluia. E ali Deus foi instruindo Noé como Noé teria que colocar todos os animais lá dentro. É interessante que a Bíblia diz que Deus enviou os animais até a arca. Noé não foi correr atrás dos animais para pegar animais para colocar na arca. A Bíblia diz que 2 a 2 os animais foram entrando na arca. Até os animais ouviram a voz de Deus. Hoje as pessoas que a Bíblia diz que Deus fez a mim e a você, imagem e semelhança dele, a própria imagem de Deus não quer servir a Deus. A própria imagem de Deus não quer ouvir a voz de Deus. Enquanto os animais que Deus criou, Deus mandou entrar na arca, e 2 em 2 foi seguindo até acabar os animais. E é interessante que a Bíblia diz que agora Deus fecha, Noé entra na arca, e as pessoas começam, não viram, aleluias, nem viram a hora que Noé e sua família e os animais entraram na arca, porque estava na bebedice, estava na prostituição, estava casando, dando esse casamento, fazendo o que queria, sem observar as coisas que Deus estava mandando Noé falar para eles. Eles não deram ouvido à voz de Deus. E assim está nos tempos de hoje. Nós vivemos nos tempos de Noé, onde as pessoas não dão ouvido e nem crédito à palavra de Deus. Onde as pessoas não estão dando crédito e ouvido ao que Deus tem falado. Aleluias. A Bíblia diz que depois Noé entra na arca. E agora Noé fecha a arca por dentro. E agora começou a chover. A Bíblia diz que Deus abriu as portas do céu de chuva. Aleluia. E nunca tinha chovido naquela terra. E é interessante que a Bíblia diz que Deus abriu a janela do céu e as portas e começou a chover. E os pingos que caíam eram pingos tão grandes, tão fortes, que começou no instante a começar a chegar água, para que viesse até subir, aleluias, o barco, ou a arca, perdão. E é interessante que a Bíblia diz que ali, quando começou a chover, que aquele povo começou a ver que a arca, que Noé já estava na arca, aleluias, e que a água estava já começando a subir, que estava já afogando muitos. Ali eles começaram a ir em direção à arca, para que viesse, aleluia, ser salvo pela arca. Aleluia. É interessante que a Bíblia diz que Noé fechou a arca por dentro. Aleluia. Mas Deus fechou a arca por fora. Aleluia. Vai ter momento na tua vida que se você não decidir logo, aleluia, você não vai ter mais tempo para decidir. É igual os tempos de hoje. Jesus, ele está voltando. Se você não decidir que lado você quer, se você quer entrar na arca, ou se você quer ficar fora da arca, Jesus, ele vai voltar e não vai ter tempo mais de você decidir. E ali aquele povo, aleluia, se apavorou. E começaram agora a querer entrar na arca, pedindo Noé para abrir a arca. Mas é interessante que nosso Deus, ele faz as coisas da maneira, aleluia, correta. Da maneira correta. Se Deus deixasse, aleluia, Noé, se Deus não fechasse a arca por fora, Noé iria abrir, aleluia, a porta da arca. E aquela multidão daquele povo, daquela humanidade corrompida, só iria entrar na arca para que não viesse morrer afogado. Mas ele não tinha decidido viver para Deus. Não tinha decidido a querer se salvar, mas só querer não morrer, aleluia. Mas queria entrar na arca, porque queria ser salvo por causa da água, por causa da chuva, para que não viesse morrer afogado. Mas Deus, ele conhece o meu e o teu coração. Deus, ele conhece o que eu faço, o que eu penso. E Deus, ele conhecia o povo. Deus conhecia aquela humanidade. Deus conhecia aquele povo corrompido.
E Deus sabia se aquele povo entrasse naquela arca. Aleluia, ele não estava entrando porque queria Deus, porque queria renunciar, queria viver, aleluia, e ouvir a voz de Deus. E Deus, ele conhece o meu e o teu coração. Deus sabe aquele que vão, aleluia, aceitar o Senhor Jesus, viver a palavra e naquele grande dia ser salvo. E Deus sabe aqueles que não querem nada com ele. Agora eu espero que essa mensagem venha tocar no teu coração e você venha entender que se Jesus voltar e você não estiver dentro da arca, você não vai ter tempo mais de dizer, Senhor, eu aceito. Porque a Bíblia diz que Jesus, ele virá para buscar a igreja do Senhor. Quando fala igreja, não é a casa, não é o templo, a estrutura do templo. Mas a igreja somos eu. A igreja é você que vive a palavra. A igreja é você que renuncia. A igreja é você que vive a palavra da maneira que Deus quer que você venha viver. E é interessante que Jesus, ele ressuscitou. E ele tem a promessa de vir buscar a igreja do Senhor. Que você nessa manhã, você venha ser essa igreja. Venha renunciar por Jesus. Venha renunciar o mundo para viver para Jesus. Né? A Bíblia diz que aquele que não confessar com sua boca que o Senhor é Senhor, né? Tem que confessar. Senhor, eu te aceito. Senhor, eu quero viver o evangelho. Senhor, eu quero servir ao Senhor. A Bíblia diz que tem que confessar. Porque se você não confessar com sua boca, não tem como Deus, aleluia, o nosso Jesus, né, escrever o seu nome no livro da vida. Que a Bíblia fala em Apocalipse sobre esse livro da vida. E aquele que não tiver escrito o seu nome no livro da vida, aleluias, não tem como ir para o céu. Porque para ir para o céu, você tem que estar escrito com o seu nome no livro da vida. Você tem que abrir a sua boca e confessar que o Senhor é Senhor da sua vida. E tem que renunciar o mundo por ele. Assim como Noé, ele ouviu a voz de Deus, renunciou tudo. E mesmo sabendo que aquele lugar não havia chuva, nunca havia chuva, né? E ele confiou na palavra de Deus e ele começou a fazer, e ele e sua família e os animais que Deus mandou ele colocar, né? Que foi em direção, aleluias. E cada parte que Deus falou com Noé, Noé fez. E Noé teve vida, né? Em meio àquela multidão de pessoas, a humanidade morreram todas, só ficaram Noé e sua família. Para que viesse ter essa descendência. Nós somos da descendência de Abraão. Nós somos da descendência de Abraão. E é interessante que Jesus, ele fez isso tudo. A Bíblia diz em Isaías ainda, quando estava profetizado que Jesus viria, a Bíblia diz que em Isaías, Jesus ele foi como um cordeiro ao matadouro. Mas a Bíblia diz que Jesus não abriu a sua boca. E foi como essa ovelha ao matadouro. Para morrer por mim e por você. E hoje o que é que você tem feito para reconhecer que a vida que tu tem foi Jesus que te deu? Que o que você tem hoje é Jesus que te deu. A saúde que você tem hoje foi Jesus que te deu. Você pode até passar pelas lutas e pelas aflições, mas Jesus tem te dado força para você passar por tudo isso, dando glória a Deus. Então que nessa manhã você venha entender que Jesus ele ressuscitou. E Jesus é vida. E nessa manhã eu estou te apresentando esta vida que é Jesus. Não comemore ovo da Páscoa, não comemore coelhinho da Páscoa. Porque quem te deu a vida foi Jesus. Comemore Jesus hoje. Fale para ele o quanto você acha, aleluias, importante. Adore como você nunca adorou. Louve como você nunca louvou para Jesus hoje. O presente que tem que receber é Jesus, é a sua adoração, é a sua renúncia por Jesus. Não queira colocar muitas coisas em cada data de fé festivas que tem feito aí, o homem tem feito essas datas festivas para comemorar ovo da Páscoa, coelhinho da Páscoa, para comemorar Papai Noel. Isso tudo não existe.
Isso tudo foi, colocaram no calendário, as pessoas começaram a seguir. O que existe é Jesus. É Jesus que existe na minha e na tua vida. Então reconheça Jesus nesse dia de domingo. Reconheça que Jesus é o Senhor da sua vida e que não há outro. Reconheça que sem esse Jesus você não é nada. Nós não somos nada. E reconheça mais uma vez que Jesus, ele morreu, mas no terceiro dia ele ressuscitou por mim e por você. Para que você tivesse essa vida que você tem. E essa abundância de vida que você tem hoje. Agradeça ao Senhor neste dia. Agradeça ao Senhor, agradeça de uma maneira tão linda. Busque o Senhor. A Bíblia diz, buscar o Senhor quando você pode achar, invocar enquanto está perto. E vai ter momentos que você não vai ter a oportunidade de buscar Jesus. Não vai ter momento de invocar Jesus, porque ele não vai ouvir. Então hoje, aceite o Senhor Jesus hoje. Aceite o Senhor, renuncie o mundo por Jesus. Porque Jesus ele está voltando e ele não quer que ninguém venha se perder. A Bíblia diz, aleluias, em Jeremias, que a Bíblia diz assim, ó, que Deus falando, né, que ele não tem prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio venha se converter dos seus maus caminhos. Então que nessa manhã se converta ao Senhor, viva uma vida de santidade, busque esse Senhor enquanto você pode achar Ele. Invoca Ele enquanto você pode ter. E que nessa manhã você venha aceitar o Senhor Jesus como Senhor da sua vida. E viver uma vida nova. E buscando nesta palavra o que o Senhor quer que eu venha e que você venha fazer. Em nome do Senhor Jesus. Você possa receber esta palavra hoje. E colocar, ó, guardadinho no teu coração. E buscar mais dela. Buscar aprender mais dela. Para que você venha entender o projeto de Deus na tua vida. Amém?